de amanhã, a tua mocidade será véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falharás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Graças a Deus. Então estamos neste momento agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, governador do nosso planeta, aos benfeitores amigos que nos fortalecem, que nos reanimam para a caminhada. Agradecemos a oportunidade do trabalho, do estudo da manhã de hoje. Que este momento de paz, de serenidade, harmonia, possa alcançar todos os nossos irmãos em momentos de dores, de sofrimento. Vibramos ainda com os nossos irmãos que deixaram o corpo físico, que retornaram à pátria espiritual, à vida verdadeira. Os nossos irmãos acamados nos lares, nos hospitais, que a paz deste instante possa envolver a todos. Agradecemos a oportunidade de mais um dia de experiência, de aprendizado no nosso caminho evolutivo. Agradecemos às equipes espirituais, aos irmãos que dirigem a nossa casa, encarnados e desencarnados, que possam receber também todo auxílio para a continuidade do trabalho evolutivo. Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos benfeitores amigos, estamos assim iniciando a nossa reunião de estudos da manhã. E assim seja. Então vamos convidar a nossa irmã Jane para o tema Casa Espírita, Pouso Espiritual. Ninguém tem dúvida disso, né? Clique.
Bom dia a todos. Mais um mês. E para nossa casa esse mês mais do que especial, né? Tanto que o tema todo do mês de abril é Santa Casa Santa. E nós estamos numa casa santa. Quando estamos numa casa santa, nós devemos agir santamente, não é assim? Mas como que eu vou agir santamente, eu que sou tão pecadora? Não dá para agirmos com perfeição, uma vez não estarmos ainda perfeitos. Mas precisamos todos agir da melhor maneira que nós conseguirmos. E para aperfeiçoar a nossa ação, é importante que a gente compreenda, que a gente saiba, inclusive onde nós estamos pisando, não é assim? Desde a infância a gente pode estar recebendo essa orientação. Olha, cuidado onde pisa, né? Cuidado onde pisa. E na casa espírita também não é diferente. Então, vou falar como pisa e como estamos falando também de espiritismo, né? Essencialmente de espiritismo, vamos falar até de volitar, né? Cuidado como volita, né? Como não pisa, né? Como flutua, como se fica leve. Então, hoje a proposta é nós falarmos da casa espírita como esse pouso espiritual. Então a gente vai falar de espírito? Sim, com certeza. Se falamos de nós, falamos de espíritos, porque é a nossa condição primordial. Somos espíritos. E sendo espíritos, no nosso caso, no caso de alguns de nós aqui, minoria com certeza, estamos num corpo material, estamos encarnados, mas somos espíritos. E temos essa casa como um pouso, né? Um local a gente pode vir, se refazer, né? Sentir o refrigério, sentir o cuidado de Deus com todos nós. E os espíritos que não estão mais no corpo material, e igualmente vêm, olha, eu vou falar que eles vêm mais do que a gente, tá? Porque já que eles não estão com as obrigações materiais, eles têm mais tempo, né? Para estarem também nesse espaço aqui. Eles vêm mais vezes do que a gente e vêm em maior número do que a gente também. Que temos informações do plano espiritual de que a população desencarnada é pelo menos 3 vezes maior do que a população encarnada. Se nós estamos achando que o mundo está superpopuloso, imaginemos o mundo espiritual que povoa, né, as proximidades do nosso planeta. Isso falando só do nosso planeta. Mas hoje vamos refletir um pouco sobre casa espírita, pouso espiritual. E é claro que ali está uma foto maravilhosa da fachada da nossa casa espírita, né? Que é a aniversariante do mês. O aniversariante do dia hoje é a Joana, tá? Joaninha hoje está fazendo aniversário, tá ali. Ela é aniversariante do dia. A Joaninha faz aniversário hoje. Mas do mês e semana que vem, no próximo sábado, é a nossa Casa Humildade e Caridade. Então, eu coloquei ali a foto da nossa casa. Aí vem explicando no meu parágrafo que após a codificação, depois que Kardec organizou os 5 livros da codificação, ele achou necessário instituir também um espaço, né? Uma casa espírita. Então, ele institui a primeira casa espírita que chamou o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, já estavam, né, os 5 livros da codificação registrados e precisava de um espaço onde os ensinamentos daqueles livros pudessem, né, ser colocados à disposição de todos e, mais ainda, a prática do que os espíritos ensinam nos livros da codificação. Então, a primeira sociedade criada por Kardec foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que se deu em Paris. Aí, atualizando, algo que a gente não pode perder de vista é o que é um centro espírita. Aí ali tem, um centro espírita é uma construção espiritual muito além de ser uma construção material. Então, a gente vai observar que logo no primeiro slide, lá no último, a gente vai voltar a essa ideia aqui, que é uma construção espiritual muito antes de ser uma construção material. E ao longo dessa semana, outros expositores também já falaram aqui, a Antônia falou na terça-feira, né, sobre a fundação da casa. E nós sabemos que antes dela ser fundada materialmente, ela é instituída espiritualmente. Porque nós estamos num mundo que é uma cópia.
né? Prezamos tanto o nosso mundo material, e é para prezar, sim, é para valorizar. Mas é uma cópia, e assim dizem, uma cópia até meio apagada do mundo espiritual. A nossa vida aqui é uma cópia da vida verdadeira, que é a vida no plano espiritual. Então, ele também reforça que é uma construção espiritual muito além de ser uma construção material. E, como tal, precisa de cuidados, claro, né? Preocuparmos com as solicitações materiais de uma casa espírita é papel básico de nós todos, nós todos. Não apenas aqueles que são inscritos como trabalhadores efetivos da casa, mas de todos nós que sabemos até da existência de uma casa espírita. No entanto, fortalecermos o ambiente espiritual do centro espírita, que deve ser regado de equilíbrio e paz, sobriedade e luz, além da fidelidade doutrinária, é o que de mais relevante podemos destacar. Então, claro, vamos cuidar do ambiente material, porque nós estamos no plano material e precisamos desse ambiente material. Mas cuidar do ambiente espiritual é muito mais importante e, às vezes, muito mais difícil, mais complicado. Que, apesar de sermos espíritos, muitas vezes a nossa experiência física nos absorve de um jeito que nós acabamos vivendo como se nós fôssemos matéria, como se nós fôssemos corpo físico. E, às vezes, também podemos tratar esse ambiente aqui como se ele fosse primordialmente um ambiente físico-material. Ele é físico-material, precisa de cuidados. Mas, mais do que cuidar, né, do ambiente material, precisamos cuidar do ambiente espiritual, que é a base de tudo. Então, na casa espírita, não seria diferente. Como fazer isso? É uma pena que quase não dá para ver aqui essa figura, né? Porque fica mesmo escura na projeção, fica difícil. Mas essa figura aqui é esse salão quando estava em obra. Praticamente irreconhecível, né? Aqui mesmo. Aqui, a Antônia até falou, lembrou, né? Tinha uma porta. Tem uma porta ainda aqui, né? Pelo lado de dentro, quando vocês vão tomar o passe, tá só uma olhadinha assim, tem uma porta ali marrom, né? É essa porta ali, que ela foi mantida, né? É a porta. Provavelmente, porque ainda é de madeira. Eram todas de madeira essas janelas aí. Quando eu cheguei aqui, ainda eram de madeira essas janelas. Só que aqui é um espaço, né, de aterro, é muito úmido, os cupins não davam brechas. Nós temos atas antigas, livros antigos, tudo furadinho de cupim. Deu muito cupim uma época aqui, a gente teve que fazer um trabalho bem sério para não perder o prédio, né? Porque o cupim, ele pode, né, fazer vários estragos. Aí tem ali, ó, lá não tinha esse rebaixamento ainda. Antes desse tinha um rebaixamento que era de isopor, na primeira reforma. Aí depois na segunda reforma foi tirado para colocar esse rebaixamento aqui. Interessante que aqui, ó, diante dessa porta aqui, isso tudo era o palco. Esse palco aqui, ele ia até aquele final. E nós tínhamos uma preocupação nessa reforma atual, como fazer para fazer o acesso, fazer a acessibilidade para o espaço do passe, porque não dava, da porta não dava para passar cadeiras de rodas, e muito menos subir. A gente pensou, e palpite aqui, palpite ali. Aí, do nada, né, entre aspas, numa inspiração assim fenomenal, Everton já tinha decidido que a gente ia fazer rampa e tal, que o Everton é o nosso diretor de patrimônio. Aí ia fazer rampa, assim, mil coisas que a nossa cabeça pensava. Aí, de repente, vem para ele aquela inspiração. Já estava começando a questão da rampa, que ia ter e tudo. Aí ele, não, para tudo. Não, a gente vai fazer rampa não, a gente vai cortar o palco, vai diminuir. Aí fez esse corte aqui, olha. Assim, já no finalzinho já da obra, tinha que decidir, né, para avançar. E essa é uma grande preocupação. Aí, assim, rapidamente, Everton, nosso diretor de patrimônio, teve essa inspiração de cortar aqui, ó. E aí ficou perfeito, né? Ficou perfeito, ó, a acessibilidade, viu a questão da porta. E ali a gente manteve a outra, que vai virar também de futuro uma estantezinha, que dá para aproveitar o espaço que tem. Então, essa imagem aqui, né, mostra a época da obra. Essas paredes todas descascadas. Da outra obra, anterior a essa, assim que a gente, para trocar os telhados, as telhas, né, que eram aquelas telhas muito pesadas de barro, aquelas da fundação mesmo. A gente teve que trocar aquele telhado,
A semana que nós tiramos o telhado, o que aconteceu? Claro, né? Porque a gente estava tirando o telhado e tudo, a gente continuava usando o salão, porque a casa nunca parou, nem no meio da obra. A gente, no meio da poeira, quem frequenta mais tempo sabe, no meio da poeira, a gente estava aqui, a gente fazia as reuniões públicas ali do lado, na varanda. Aquele espaço ali, botamos as cadeiras ali virou o salão. A varanda a gente fazia as reuniões ali. E às vezes eu entrava para tomar o passe aqui. Aí até uma terça-noite, né, chovia caindo aqui dentro, e a gente ali fazendo a reunião. Quer dizer, então, todo esse cuidado, né, são 111 anos, a casa nunca fechou, nunca parou, né, sempre manteve suas atividades. Então, aquela foto é assim, nós temos ela em álbuns aqui, acho que a gente até pode, por esses dias, disponibilizar, né, para a gente ir revendo. Aí, como fazer isso, né? Como cuidar da parte material e espiritual? Comecemos cuidando dos aspectos físicos da casa espírita, inspirado nos objetivos espirituais mais nobres da instituição. Isso é muito importante, que mesmo que a gente estiver cuidando da parte material, a gente tem que cuidar dessa parte sabendo quais são os objetivos da casa. Não pode ser um cuidado de qualquer jeito. Então tem que ser um cuidado até materialmente, mas pensando na finalidade espiritual que a casa tem. Que a gente precisa, né, cuidar da casa. Veremos então que se estivermos sintonizados com o ambiente espiritual da casa, construído e alimentado pelos mentores da instituição, facilmente, eu botei o facilmente numa letra ali itálica um pouquinho diferente, porque quem está no dia a dia sabe que de fácil não tem nada, né? Facilmente solucionaremos dificuldades e organizaremos o ambiente material. Eu destaquei facilmente ali porque para nós, né, imperfeitos, não é nada fácil, é uma luta diária mesmo, né? Todos os dias para fazer essa manutenção dessa casa, né, para mantê-la assim viva e atuante. Mas o ponto importante, se estivermos em sintonia com a espiritualidade, as inspirações vêm, né? As orientações vêm, o financeiro vem também, que é sempre a parte que a gente luta bastante. Porque a arrecadação numa casa espírita, um ambiente sagrado que ela também requer cuidados. Tem até uma do Chico Xavier, Oração do Dinheiro. Né? Quando puderem, procurem ler, Oração do Dinheiro. É muito interessante até para o nosso dia a dia mesmo, né? É o dinheiro fazendo uma oração, é muito interessante. Quanto ao ambiente físico, Allan Kardec sugere, porque na doutrina tudo é sugestão, não temos imposições. Tem sugestões, e à medida que a gente compreende, a gente segue fazendo adaptações para a nossa realidade. Sugere que as sedes dos centros espíritas devam ser razoavelmente dignas de receberem seus adeptos com conforto e segurança, sem luxo nem extravagâncias. Certamente, as condições variarão de acordo com as possibilidades de cada local, mas que tudo prime pela beleza, harmonia e limpeza. Então, sem excessos, sem luxos, atendendo a um certo conforto, né? No ano passado, no aniversário do ano passado, quando a casa fez 110 anos, nós combinamos de dar um presente para a casa. O presente foi a instalação desses 2 aparelhos de ar-condicionado. Aí criamos cotas, né? Um grupo se comprometeu a mensalmente fazer um pagamento da quantidade de cotas, e agora, já completando 1 ano, é que nós conseguimos instalar o 2º aparelho. Porque nós passamos momentos de muito calor, né? Tivemos aquele dia de calor intenso, hoje nem está tão quente, mas a gente também precisa testar aí os aparelhos, né? A gente tem que ligar para testar também. Então, quer dizer, nós levamos 1 ano para dar esse presente para casa, materialmente. E aí nos reunimos, combinamos, e a gente ainda está pagando, não acabou ainda não, acaba esse mês. Nós estamos assim cotizando para compra e instalação do ar-condicionado. Então, para manter o quê? Um conforto, né? Um conforto, um ambiente limpo, como fala aqui. A Lina fala que não confundamos necessário e supérfluo quanto ao mobiliário, utensílios diversos e dependência da instituição, que tudo seja em quantidade e qualidade suficientes para atender aos que lá chegam, além de condizentes aos fins a que se destinam. Então, né, sem excesso, sem exageros, mas procurar, né, sempre um conforto. As nossas cadeiras, antes de serem essas acolchoadas, eram aquelas de bar, né, que abre e fecha, que era de ferro.
Era bem menos confortável, né? Essas aí, de vez em quando, a gente também já está precisando pensar mais nela, mas por um tempo ainda vão ficar dessa forma. Né? Então, a gente já tem, foram de madeira também. Ainda tem algumas aí daquelas cadeiras de madeira, madeira assim, boa, de verdade. Então, nunca perder de vista a finalidade, né? Ali não vai dar para ver, mas aquela moça ali é a Sandrinha lavando aqui o salão, ó. Depois dessa obra, depois dessa padrão, ih, piorou, né, Guilherme? Mas eu vou ler aí. Depois dessa obra concluída, a Sandrinha estava ali lavando o salão. Tem outras pessoas, não está sozinha, não, mas eu destaquei ali, porque ela é praticamente a chefe aqui da limpeza, da faxina, né? Ela não gosta que fale não, que ela ficou no lugar da Estelinha. Estelinha também é uma trabalhadora nossa, né, que agora mora em São Paulo, mas ela ficava à frente dessa questão da limpeza, da organização, né? Não de fazer sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, mas tem que ter sempre uma liderança, alguém à frente ali. Guilherme, deixa eu ler aí, que eu não estou lendo nada do que está aqui. Fui botar uma página bonita. Não dá, não. Ó, atentemos também para a higienização do local, tornando o centro espírita de uma atmosfera agradável, cuidando-nos, sobretudo, do essencial, a higiene dos pensamentos e sentimentos. Tá, então, vamos cuidar da higiene física e material, mas principalmente higiene dos pensamentos e dos sentimentos. Aí eu lembro da Rose, né, outra trabalhadora da nossa casa, a esposa do Everton, que o Everton tem muito aqui, né? Muito mesmo. Ele tem esse privilégio de estar sempre aqui, sempre fazendo algum trabalho, sempre cuidando de alguma coisa. Que manutenção é algo que não para nunca, né? É mais de uma casa assim. Então, o Everton está sempre aqui. Aí a Rose orienta ele, chama atenção, fala com ele. Quando chegar lá, cuidado, os pensamentos, as falas, né? A recomendação, você chegou a casa, vamos fazer qualquer trabalho, entrou aqui, ó. Aproveita que a ambiência pede isso, sugere, ajuda e se liga mais ao plano espiritual. Você veio limpar, você veio cuidar, mas lembra que você está limpando um hospital, você está limpando uma escola. E a nossa casa no plano espiritual tem um trabalho mais voltado para a casa de repouso. Né? Mais de uma vez nas reuniões mediúnicas aqui, já foi mostrada uma plaquinha lá naquele portão, a maioria de nós não vê, mas tem uma plaquinha lá, casa de repouso, isso no plano espiritual. Então, a nossa casa tem a casa de repouso. Então, essa plaquinha já foi vista algumas vezes. E quando a Yasmin Madeira esteve aqui, também a Deusa Nogueira, são duas irmãs que também trabalham na exposição, elas conseguiram localizar o hospital. Elas observaram que o hospital fica da entrada para cá, né? Entrando assim, vai ser do lado direito, né? Aqui de frente vai ser aqui no lado esquerdo, ali à frente tem um grande hospital. Então, isso dá a dimensão espiritual dessa casa aqui, porque as casas têm suas peculiaridades, né? Trabalhamos, estudamos a doutrina espírita, mas cada uma, de acordo com o grupo que ali frequenta, tem trabalhos específicos a serem desenvolvidos. Então, a nossa tem essa da casa de repouso. Ali a Sandrinha, olha, mandando ver na faxina. Mas também tem foto eu lavando o banheiro, tá? Eu lavei os banheiros, eu também faz foto, porque eles falam aqui que eu não trabalho. Sabe que eu tenho... assim, eles dizem que eu não trabalho. Diz que eu não trabalho, mas eu tenho provas. Tem foto eu lavando o banheiro, tem foto eu capinando lá do lado de fora. Um dia teve um mutirão, eu estava com uma enxada, capinando. Tudo registrado. Eles falam que eu só fiz pose. Não, eu estava capinando mesmo e também estava lavando o banheiro. Então... mas sabe como nós somos, né? Quanto aos estudos e palestras, ressalta Allan Kardec a importância de curso regular de espiritismo. Está lá, os espíritos que disseram isso, que é necessário manter cursos regulares. Até porque nesses cursos regulares não estamos só nós encarnados matriculados. Tem um número enorme de desencarnados que vêm estudar em todos esses grupos. Então, mesmo que seja um pequeno grupo, Chico Xavier fez por mais de ano palestra sozinho. Ia lá, só tinha ele, porque eram 4. Aí um casal que trabalhava com ele na casa, não sei se era a Casa da Prece, lá em Uberaba, teve que se ausentar. O irmão que ficou com ele precisou também se ausentar por motivo de trabalho. Ele até pensou de fechar. Mas Emmanuel falou, não,
abra normalmente e faça o trabalho normalmente. Tem muitos desencarnados aí que estão comparecendo. Então, ele abria a casa, fazia as palestras normalmente. Aí eu lembro que recentemente eu e o Lauro também passamos por essa experiência, né, Laurinho? Lauro, eu fiz, não sei se um fez a direção, o outro fez a palestra. Só estávamos nós dois, o dirigente e o palestrante. Fizemos normalmente a palestra, porque nós sabemos da realidade espiritual. Então, nós temos que agir como quem sabe disso. Aí nessa, eu acho que eu não concluí as ideias da que eu falava, tá falando da Rose. Aí a Rose sempre alerta o Everton sobre, chegou aqui, cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala. Algumas vezes, quando nós chamamos trabalhadores de fora para cuidar da manutenção, temos dificuldade, às vezes, de pedir, de evitar que eles fumem nas dependências da casa, evitar que tenham comportamentos assim, porque está cuidando materialmente, mas nós sabemos como é espiritualmente, porque toda essa ambiência aqui é uma ambiência de hospital. Então, também não é adequado essa atitude. Aí o curso regular é porque tem muitos espíritos também matriculados e vindo estudar, convidando-nos a investir nos grupos de estudos e na qualidade das exposições doutrinárias. Nada de inovações, e sim o convite constante de renovação interior através dos estudos das bases doutrinárias do Evangelho. Aquele nada de inovações não quer dizer que vai ficar parado no tempo, né? A gente viu que antigamente aqui tinha um quadro de giz, que ela escrevia, né? Depois passou aquele quadro branco, né? Melanímico. Aí agora a gente usa aqui a projeção. Isso são atualizações materiais que são necessárias que aconteçam. Inovações em relação ao conteúdo doutrinário, que a doutrina tem o seu postulado doutrinário. Então, nada de inovar com relação ao conteúdo da doutrina. A forma de apresentar é importante atualizar, mas o conteúdo não, é o mesmo, né? Quanto à divulgação doutrinária, aguçemos a percepção vinculando nos murais, periódicos e jornais mensagens fidedignas e coerentes com os postulados espíritas. Ali já é a Rosa, né? Que é quem responde pelo Departamento de Divulgação, ali já é a Rosa. Então, toda a divulgação ser fiel ao que a doutrina orienta. Então, nada de fake news, né? Agora, nada de fake news, vamos usar as orientações fidedignas. Bibliotecas, reuniões públicas e mediúnicas, escolas espíritas de evangelização, frente de trabalho social ou quaisquer outras iniciativas da Casa Espírita sejam sempre mensageiras de amor e luz, sedimentadas nos ensinos de Jesus e do codificador. Então, tudo, por exemplo, eu sou do departamento de estudos, né? Sou do departamento de doutrina, também doutrina de estudos. Aí eu falo, gente, tem que me aturar, porque eu me meto em tudo. Eu tenho que me meter em tudo, né? Não, eu respondo pelo departamento, mas tem um grupo de trabalho nesse departamento. Então, eu tenho que me meter em tudo, porque nada que aconteça aqui pode fugir à orientação doutrinária. Todas as ações precisam atender ao que a doutrina espírita nos esclarece. A gente não pode fugir disso. Tudo que acontece não pode fugir a Jesus e a Kardec, que é o codificador. E por último porque eu estou falando de um artigo que foi publicado no jornal Novos Tempos, a articulista é a Sheila Costa Maia. Esse artigo é do Centro Espírita Augusto Silva, na edição 45. Então, fala da articulista. E, por último, tenhamos cuidado com vias e meios para a manutenção do Centro Espírita, buscando o recurso com lisura e retidão. Não tem aquela questão de que os fins, né, justificam os meios. Então, cuidado na arrecadação financeira. Precisamos, sim. Mas até a maneira de arrecadar precisa ter cautela. Não é tudo que a gente pode usar como forma de arrecadação. Até a Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, que a gente também divulga, até a Rádio Rio de Janeiro fala muito nisso, que tem sempre dificuldades financeiras. Por quê? Eles não podem aceitar qualquer tipo de divulgação, qualquer tipo de propaganda. Por exemplo, eles não podem divulgar, né, como fazer propaganda de bebidas alcoólicas, de cigarros, de produtos que não sejam, né, adequados. Então, isso também reduz bastante a arrecadação financeira. Da mesma maneira, nós da Casa Espírita precisamos pensar como vamos arrecadar financeiramente para a manutenção da Casa Espírita. Ultimamente aqui, quando nós temos coisas maiores para fazer, nós usamos o sistema de cotas, né?
Fazemos um orçamento, dependendo de quanto fica, a gente vê quantas pessoas podem colaborar e por quanto tempo, e dividimos em cotas e mensalmente vamos arrecadando para fazer esse trabalho de manutenção. Então, tudo é preciso ter cuidado, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos esquecer esse preceito. Para a manutenção da obra, é preciso captação regular de recursos e capitalização, a fim de que o ritmo do trabalho não seja prejudicado. Diz-nos Allan Kardec que na economia de uma casa espírita é preciso uma administração previdente. E aí nós temos o Walter, né, que nesse momento cuida do financeiro, e recentemente, na reunião de trabalhadores, ele prestou contas, porque tudo tem prestação de contas, tudo tem as notas, né? Quem quiser observar as notas, conferir, pode conferir. Então, ele faz a prestação de contas e o grupo de trabalhadores, aí os associados que respondem pela casa, planejam, né, quais as prioridades, o que está precisando fazer, quanto vai custar e como vamos fazer. Então, nós temos feito assim. Associados, nós não somos muitos, não. Não chegamos a 25, não. Acho que não chega a 25, não. Associados, que eu digo assim, doações a gente pode receber à vontade, né? Quem desejar fazer doação, temos as formas de receber para manutenção material. Mas os associados, eles têm uma responsabilidade maior e constante com a manutenção da casa. Então, esse grupo que responde materialmente pela casa. Então, é preciso que haja uma administração previdente. E aí o Walter é quem faz, nesse momento, né, diretamente esse trabalho. Um centro espírita é um ponto de luz edificado no mundo espiritual muito antes de ser concretizado na Terra, né? Já falamos várias vezes. Não ofusquemos este brilho. Trabalhemos com Jesus e sirvamos em seu nome. Quando fala ali, não ofusquemos este brilho, é porque, dependendo de como nós estamos agindo aqui entre os encarnados, a nossa casa pode ser até desqualificada, mas eu acho que tem um outro nome que talvez fale melhor, na função que ela tem. Dr. Bezerra de Menezes, que quem trabalha diretamente no movimento espírita aqui no Brasil, a gente conhece muito o Dr. Bezerra de Menezes como médico dos pobres, né? Mas ele tem um trabalho intenso também no movimento espírita brasileiro. Foi até, né, trabalhou na FEB e tudo mais. Tem uma das suas páginas que ele faz um alerta sobre o comportamento dos espíritas com relação à casa espírita. E ele diz que tem casas espíritas que, mesmo permanecendo fisicamente, elas são descredenciadas no plano espiritual. Olha, é muito sério. Você imagina, né? Você que vem, essa casa centenária, por exemplo, né? Desde a fundação, trabalhos constantes. E se os que estão hoje administrando a casa e os que a frequentam, se desvincularem, desvirtuarem do seu papel fundamental, pode levar a um descredenciamento da casa no plano espiritual. Aí fica oco, né? Porque o espírito né, da casa, a alma da casa é o trabalho espiritual. E às vezes a gente pensa que trabalho espiritual é somente a hora do passe, é somente a reunião mediúnica. Não. Todo trabalho aqui é espiritual. Todo trabalho aqui é espiritual. Então, precisamos agir sabendo a finalidade da casa. Então, tudo que a gente faz, a gente não pode perder de vista essa finalidade. E aí, eu separei, que são milhões, né, de informações do plano espiritual. Eu separei algumas, eu chamei de bastidores espirituais. Esse livro aqui, Voltei, é um livro do irmão Jacó, que é o Frederico Figman. Ele foi um grande trabalhador do movimento espírita. Depois que ele desencarna, ele vem contando, né, a passagem dele para o plano espiritual, né, os desafios que ele teve, a visão que ele começou a ter da casa espírita, do trabalho dele e do movimento espírita. É um livro muito interessante. Aí eu separei aqui só um trechinho, no capítulo 1, quando ele fala das primeiras visitas. Porque ele, né, como muitos de nós, estava meio enganado, meio iludido. Ele achava que ia desencarnar e já ia
Saiu daqui, foi para ali mandar mensagem. Tem Chico Xavier, para começar a receber os livros de André Luiz, levou tempo preparando, porque não tem milagre, né, gente? Tem toda uma questão fluídica, magnética, não é assim, né? Tudo é muito bem organizado. Então, ele achou que ele conseguiria e tudo mais, e não foi desse jeito. Não foi assim. Não fosse a filha dele, que já era desencarnada, ajudá-lo muito no plano espiritual, ele teria passado muito mais sufoco, tá? Não foi fácil para ele, não. Aí ele conta aqui as primeiras visitas que ele fez a um centro espírita, porque ele não estava conseguindo ir ao centro espírita. A gente pensa, não tenho corpo físico, vou onde eu quiser, né? Sim, né? Só que a nossa vontade não é assim, como a gente muitas vezes faz aqui encarnado, da boca para fora. A vontade é a vontade mesmo, então não tem nem boca mais, né? Para ficar jogando palavras ao vento. Aí ele fala assim, as primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se justamente no Rio, né? Acontecendo no Rio de Janeiro. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo diferente. Quando no corpo identificava somente reduzida região de trabalho, acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparava agora um mundo novo de aspecto intraduzível. Então, porque ele via quando estava encarnado, porque ele passou a ver desencarnado, ele não tem nem como traduzir para a gente como isso se dá. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Está vendo só esse pouquinho de gente aqui? Mas lá ele via verdadeiras colmeias, né, lotadas, um movimento incessante. Algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. Então, poucas vinham para trabalhar mesmo, mas um número gigantesco vinham como se viesse a um hospital de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi então de quanta abnegação temos necessidade a fim de preservarmos no bem até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Então, depois que ele vê do plano espiritual, né, a realidade, ele, né, cai para ele, né, aquela sensação de como é preciso se preservar no bem diante do trabalho. Então, ele via algumas entidades que vinham trabalhar, mas uma multidão que vinha para um pronto-socorro. E às vezes a gente nem sabe, porque às vezes a gente está se sentindo fisicamente, materialmente bem, acha que está tudo bem. Mas a gente, quando entra aqui, começa a ser socorrido para situações que poderão vir a nos acontecer de futuro. A gente até acha que está tudo bem, que não, estou entrando, né? É por amor, não é por dor, tudo bem. Mas esse envolvimento que a gente vai tendo, esclarecimentos, estudos, estão nos preparando, muitas vezes, para acontecimentos futuros e que a gente vai precisar. O Laurinho gosta muito de ler uma página aqui que fala, se não fosse o Espiritismo, né? Tem uma... E eu mesmo, na minha experiência, se não fosse o Espiritismo, quando eu tive os momentos mais difíceis para atravessar, com certeza teria sido muito mais difícil ainda do que foram, se não tivesse o Espiritismo. Ele fala se não fosse, o título se não fosse o Espiritismo. Não, o título é Espiritismo. Aí ele fala, se não fosse o Espiritismo, nós atravessamos toda essa problemática, seria muito... E é verdade. E é verdade. Então, e também é tão bom quando a gente ainda está conseguindo bem, né, estudar, caminhar, vir, porque a gente não sabe até quando, gente. Tudo aqui no plano material pode mudar em qualquer segundo. Tudo. A Cristomatia da Imortalidade. Só o Lauro que tem esse livro. Cristomatia da Espiritualidade. Da Imortalidade. É do Divaldo Franco, né? É diversos? Ah, tá. Do Viana de Carvalho, parece. Acho que sim. Aí, no livro Missionários da Luz, da André Luiz, né, é magnífico, né, tudo que a gente aprende aqui. No capítulo 8, ele vai falando no plano dos sonhos. Fala no plano dos sonhos. Aí vem contando que André Luiz,
acompanhado do Alexandre, que é orientador para nesse livro, que a maior parte é o Alexandre que orienta André Luiz, que eles vão organizar uma reunião de esclarecimento a trabalhadores espíritas durante o sono físico, porque quando o nosso corpo dorme, nós espíritos ficamos mais livres e vivenciamos mais o mundo espiritual. Então vai acontecer uma reunião, porque aquela casa espírita, aqueles trabalhadores estão precisando de orientações. Então vai acontecer essa reunião no plano espiritual e para isso eles vão usar o momento do sono. André Luiz fica muito interessado e fica muito feliz quando ele pode participar. Aí o Alexandre fala assim, olha, nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Então ele compara, né? Se alguns mais corajosos não se dispuserem a cuidar da terra, a plantar, não vai se conseguir a lavoura fácil, né? Ainda fala que eles contam lá no centro de estudos com um número superior de 300 associados, encarnados. Mais de 300 se associam nesse centro de estudos para participar durante o sono. No entanto, será que os 300 vão? Conseguem dormir bem para deixarem o corpo descansando e irem trabalhar? No entanto, apenas 32 de mais de 300, né? 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, nesse grupo tem mais de 300, desses mais de 300, só 32 conseguem, né, estar aptos a participar dos estudos ali. E desses 32, nem todos conseguem assimilar e voltar com esse conhecimento quando acordam. Aí ele pergunta se eles conseguem conservar. Aí Alexandre pensa um pouquinho e fala, mais tarde a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Para você ver, nossos sentidos, né, que nós destacamos 5 sentidos, é reduzidíssima frente às aprendizagens que nós precisamos obter. O homem eterno guarda a lembrança completa, né? Homem, né, espírito, guarda, não perde. E conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido. E olha que é uma máquina magnífica, mas comparado à mente, por exemplo, é reduzido. Dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Então, mesmo o cérebro material registra pouco. Então, muitos, quando acordar, vão se sentir até bem revigorados. A aula vai servir para todos os que forem. Uns vão se sentir mais animados. Quantas vezes a gente dorme com uma preocupação, um problema, e quando acorda, vem a solução. Quando a gente acorda, pensei isso. Muitas vezes foram essas instruções durante o sono, né, que a gente guarda alguma lembrança. Às vezes nós ficamos apenas felizes mesmo. Né? No livro Entre a Terra e o Céu, que começa com uma filha fazendo uma oração para a mãe, Entre a Terra e o Céu mesmo, Guilherme, eu vi. A filha vai fazendo uma oração para a mãe, para ajudar a madrasta que está acamada, né, muito debilitada, mas é uma oração refratária, né, prece refratária, acho que é isso. Só que refratada. Só que quem está prejudicando a saúde da madrasta é justamente a mãe no plano espiritual, né, que quer vingar-se porque a madrasta não cuidou devidamente de um dos filhos que acabou desencarnando. Então a filha faz o pedido para a mãe ajudar, mas quem está prejudicando é a mãe. Aí tem todo um trabalho no plano espiritual. Aí já agora, lá para o finalzinho do livro,
a mãe, né, já instruída no plano espiritual, já desejando, né, perdoar e até auxiliar, aparece durante o sonho para o ex-marido, para a filha e também para a madrasta. Então, durante o sono dos encarnados, ela sonha, né, um sonho entre aspas, e essa madrasta já está numa posição diferente e tudo. E os três acordam mais animados. O marido acorda animado e vai, né, conversar com a esposa, desejando ajudá-la para sair daquele quadro. A filha também acorda feliz, faz um cafezinho, né, leva um lanchinho para a madrasta e fala que sonhou com a mãe. Então, quer dizer, esse momento do sonho são momentos importantíssimos que ajudam também, que participam diariamente da nossa evolução. Aí, seguindo aqui essa caravana, eles chegam diante de um vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Então, eles chegam diante, a caravana de Alexandre e André Luiz, chegam diante de um edifício modesto, simples, mas com uma iluminação imensa. Aí o André Luiz fala assim, ué, mas esse encontro vai acontecer no plano físico? Não vamos ser levados os encarnados lá para o plano espiritual? O Alexandre fala, não, como tem um número de encarnados, não daria, né, para levar na dimensão espiritual. Então, eles é que vêm aqui na dimensão material para instruí-los durante o sono. E em que lugar que eles vão? Adivinha. Temos aqui uma nova instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Então, é uma casa espírita, né, que teve uma missionária que ergueu a sede material e que os trabalhos continuam ali no ritmo, na direção de Jesus e de Kardec. Então, é naquele ambiente do centro espírita, que provavelmente está fechado, né, que é à noite, onde aqueles espíritos vêm para receber as instruções, eles precisam ser instruídos sobre os trabalhos que desenvolvem no centro espírita. Aí o André Luiz fala assim, como é interessante o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então, isso para o André Luiz é uma novidade, precisar dos espaços para essa instrução. Que André Luiz ainda fala, o Alexandre ainda fala, nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, né, no centro espírita, relativamente aos fins a que se destinam. Então, eles se encontram numa casa espírita para esse trabalho aqui. Aí André Luiz, o Alexandre alerta, inegavelmente todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, quer dizer, o que vale ali é mesmo o sentimento. Eu estou falando aqui especificamente da casa espírita, mas em todos os templos religiosos que caminham nessa mesma direção da prática do bem, recebem o mesmo cuidado do plano espiritual. É porque as denominações somos nós encarnados que escolhemos onde nos sentimos melhor, onde achamos que nos atende melhor. Mas nas igrejas, né, acontece da mesma maneira, nos centros de Umbanda, né, todo espaço físico religioso voltado ao bem recebe o mesmo cuidado e eles fazem o mesmo trabalho. Aí André Luiz observa, né, que faltavam 5 minutos para 2 da madrugada. Tinham muitos encarnados. Aí ele fala assim, ainda não chegaram todos? Não, já tinha bastante gente, encarnados também, mas não estavam todos aí. Aí falou assim, percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Aí ele fala, faltam-nos apenas 2 companheiros. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre. Devemos terminar o trabalho às 4 horas no máximo. Então, quer dizer, eram 2 e pouca, faltavam 2 que deveriam estar ali,
e não estavam, e precisavam terminar até as 4, né? Porque o pessoal vai acordar, vai trabalhar, vai viver a vida material. Aí que é assim, quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Aí o Alexandre pede ao sertório para ir saber cadê esses 2 irmãos. Não vou nem contar para vocês lerem depois onde que estavam esses 2 irmãos que estavam faltando a essa reunião preciosíssima para eles. Tu já sabe onde estavam esses irmãos? Aí não vou, viu? Não vou contar para não te dar spoiler. Ó, mas vou te falar que não é coisa boa não, hein? Lembra da recomendação de Jesus, né? Vigiar e orar para não cair em tentação? Um spoiler pequenininho. Os 2 irmãos não tinham se preparado devidamente para dormir, estavam distraídos com outras questões e não puderam, né, acompanhar ali essa caravana de trabalho. E era para esclarecimento deles mesmos, no plano espiritual. E um outro capítulo que eu fiz um destaque aqui é o capítulo 19, que fala sobre os passes. Quando fala sobre os passes, vem explicando aqui, só num trechinho, olha. O trabalho de passe. Um dos serviços da casa, né? O trabalho era atendido por 6 entidades envolvidas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Então, quer dizer, pouca fala e muito trabalho. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, né, cada um que vai ali para o passe, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Então, tinham 6 espíritos, né, porque aqui a gente tem a equipe encarnada dos passes, né, dos passistas, e tem a desencarnadas, porque geralmente o passe aplicado aqui é esse passe que é material e espiritual. Né? O médium fica intermediário mesmo, as energias do plano espiritual, né, captadas pelo médium e distribuídas para o paciente. Às vezes acontece o contrário, né? Eles captam a energia do paciente, passa pelo espírito e vai socorrer o médium. Também acontece assim. Então, tinham 6 espíritos que eram designados para acompanhar aquele grupo de passistas. E é interessante quando a gente fala da disciplina, né? A nossa casa se organiza assim, nós temos escala de serviço. Então, tem hoje o grupo que vai aplicar o passe de hoje. Esse grupo também já está registrado na espiritualidade. Se alguém precisa faltar, é importante que avise com antecedência para conseguir uma outra pessoa que possa substituí-lo. Porque no plano espiritual não tem improviso. Então, se era o Lauro que ia aplicar o passe, o Lauro não pode, pediu a Joana para substituí-lo. Isso precisa ser informado, porque na espiritualidade não são os mesmos fluidos que o Lauro tem com os da Joana. Então, também a equipe espiritual precisa estar avisada, avisa por pensamento, né, rapidinho, precisa estar avisada qual a capacidade daquele médium ali e que serviço que pode ser feito através dele, que tipo de energia pode vir através daquele médium ali também. Então, é todo um trabalho minucioso, planejado, e que a gente vê uma dimensão material assim, muito pálida, pouca compreensão. Então, a casa espírita, como um pouso espiritual, é para pousarmos todos nós espíritos mesmos, os que estão no plano material e os que estão no plano espiritual, para trabalhar, para ser socorrido, para limpar, para vender bolo ali na cantina, para preparar o bolo. Pensa que é só chegar aqui e falar? Não, às vezes o Guilherme precisa fazer o bolo em casa, lá com a ajuda do pai dele, antes de vir aqui falar, né? Ele fala, não, primeiro tem que fazer o bolo em casa, maravilhoso o bolo também, ele e o pai fazem, né? Não sei se mais ele ou se mais o pai, né? Ah, não, pensa que eu só chegar aqui bonitinho e ficar falando, não, primeiro tem que fazer um bolo e trazer para a cantina, não é assim. Às vezes a Antônia vai falar aqui, mas antes de falar, tadinha, ela teve que varrer tudo aí fora, teve que trocar o lixo do banheiro. Não é assim chegar aqui e ficar falando bonitinho, né? Então, todo o trabalho material e o trabalho espiritual tem a mesma finalidade. A finalidade é espiritual. Então, concluindo, depois vocês leem esses capítulos todos aí. É nesse livro aqui, ó, que também é super interessante. Aconteceu na Casa Espírita. Mas é um livro que eu só recomendo ler quando você estiver estudando.
Porque se a gente lê um livro assim, sem estudar, sem saber o fundamento mesmo, a gente pensa que é ficção científica, a gente pensa que é um romance inventado, criado. Não. Aqui é uma invasão organizada a uma casa espírita, para derrubar aquela casa espírita, para fechá-la. Porque ainda hoje, gente, existem os inimigos de Jesus. Então, às vezes, ele não tem nada contra você pessoalmente, mas se o seu trabalho é no bem, existem os inimigos do bem. Então, esses também são organizados, são inteligentes, são capazes também. E nós precisamos manter a nossa vigilância. Então, aconteceu na casa espírita é uma invasão organizada para poder fechar, fechar uma casa espírita. E aqui a gente vai observar, né? Eles usam o quê? A nossa vigilância. Aí a ideia desse livro que eu quero destacar é essa, que a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, sob o ponto de vista de sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Então, o que alicerce, o que fundamenta uma casa espírita é o estudo e a vivência doutrinária. Muito mais do que a questão material. A questão material, como nós materialmente somos transitórios. São importantes, necessários, mas transitórios. O que permanece é o estudo doutrinário, né, o estudo da verdade e a prática do bem, que é o Evangelho, que é o Espiritismo com Jesus. Então, Jesus nos abençoe. Terça-feira teremos uma convidada aqui, que é a Clarissa Teixeira, terça-feira, 19h30. E no próximo sábado, é o quê? Aniversário, isso aí, é festa, é festa. Então agradecemos a Jane, que trouxe um estudo tão importante, né, para a gente, falou da nossa casa, que vai completar 111 anos. Aqui não tem quase nenhum fundador, né? É todo mundo jovem. A gente já estava aqui na fundação e vamos estar futuramente, daqui a 100 anos. Eu quero estar aqui de volta. Então a gente vem na Casa Espírita em busca de novas energias, né, para o dia a dia, para a nossa luta diária. Eu chego em casa renovado, o pessoal fica, não, eu vim da Casa Espírita. Eu venho de Caxias aqui, gasto 3 horas de viagem, aí chego em casa descansado. Bonito, né? Descansado. E novo, né? Mais novo, estou precisando. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, pelo nosso encontro da manhã de hoje, que possamos levar para os nossos lares, os nossos familiares, as energias necessárias, os ensinamentos da manhã de hoje, que procuremos através do empenho, da boa vontade, do ânimo, continuar a nossa tarefa, buscando novos patamares da evolução, que estejamos sempre sob a proteção amiga dos benfeitores, dos irmãos que nos fortalecem e permanecem ao nosso lado. Que mantenhamos ao nosso lado as boas companhias e que envolvemos também os nossos irmãos, companheiros, que resvalaram para o caminho duvidoso, mas são nossos irmãos também, filhos de Deus. Nas nossas preces e vibrações, possamos envolver esses companheiros. Agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos irmãos que estão ao nosso lado, nos fortalecendo. Estamos assim, em nome de todo bem, encerrando a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. E assim seja. Nós vamos agora para o trabalhinho do passe. A gente fala sempre, né? Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade. E outros permaneçam, que vamos ter bolo hoje. Um abraço.
o microfone.